há uma enorme inquietação em muitas pessoas com a seguinte pergunta: por que tantas religiões no mundo? Por que tem tantos nomes de religião, de igreja no mundo? Como resolver esse problema? Como entender isto? Eu quero dizer aqui a todos vocês que nenhuma instituição religiosa, seja ela qual for, dirigida, ministrada por quem quer que seja, terá poder de levar a alma do homem a Deus se ela não for através de Jesus Cristo. Então, o verbo religare não vai surtir nenhum efeito para levar a alma do homem a Deus. Ele pode estar ministrando num altar, falando a divindade que ele imaginar, que ele pensar, e se ele estiver divorciado das doutrinas do Evangelho e da fé em Jesus Cristo, ele nunca chegará a Deus. E por que isso? Porque no Evangelho de São João, tá? Jesus está dizendo assim, olha, João 14, versículo 6, o Senhor Jesus está dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se não for por meio de Jesus Cristo, pelo derramamento do seu sangue, pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, ninguém irá a Deus. Ninguém, não haverá salvação. Não há outro nome dado entre os homens pelos qual que importa que sejamos salvos. Somente no nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Oliveira, com a missão de ensinar a palavra de Deus, trazendo mais esse vídeo para você. Quero pedir a você que compartilhe esse vídeo, assista até o final, porque é um ensinamento da palavra de Deus muito importante para professores de escola bíblica, para pastores, para obreiro, para diáconos, diaconisa, missionários, pregadores da palavra de Deus em geral e para o público também. Porque todo aquele que ouviu o ensinamento e aprendeu, passa a ser um professor, um mestre daquilo que aprendeu. Então, quero pedir a você que compartilhe, assista até o final, tá? Deixe o seu like para que o algoritmo entenda que esta mensagem é importante e que ela possa ser levada a muitas outras pessoas. Vamos ler aqui na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios, no capítulo 12, para responder essa pergunta: por que tantas religiões no mundo? Por que é necessário tantos nomes e denominações protestantes, como costumam dizer, ou evangélica, na linguagem de cada uma das pessoas que assim o fazem? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operação, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. Nós vamos agora trabalhar aqui com esta palavra para entender o que vem a ser diversidade de ministério. O que é ministrar?
Ministrar é prestar um serviço. Ministrar no altar é prestar um serviço a Deus em favor da humanidade, em favor do homem. Então, o pastor exerce a função de sacerdote, ministrando aos homens a palavra de Deus, os dons de Deus. Mas, nesse sentido, né, onde a palavra diz, no verso 4, a diversidade de dons, aqui, o próprio homem, o próprio profeta, por assim dizer, ele é um dom de Deus, dado a essa certa comunidade, para que através dele, essa comunidade venha a receber a revelação divina nas Sagradas Escrituras, venha a entender a palavra de Deus, a vontade de Deus revelada naquela Escritura. Então, nesse sentido, ele é o dom. Por outro lado, ele também recebe uma capacitação espiritual, sobrenatural, dada pelo Espírito de Deus, para dizer à humanidade, para dizer ao pecador, à pessoa humana, que Jesus Cristo é o Senhor de todos. Para dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados. E através de Jesus Cristo, nós vamos crer em Deus. E esse é o processo da salvação. Esse é o plano da salvação. É crer que Deus é verdadeiro. Quando cremos, nós estamos confirmando que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado pelo poder do Espírito Santo em uma jovem chamada Maria, da tribo de Davi, casada com um homem chamado José, que também era da tribo de Davi. É importante também entender que, quando José descobriu que Maria estava grávida, ele quis deixá-la, porque ele ainda não tinha tido nenhuma intimidade com ela. Então ele se sentiu traído. Porém, o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, veio a José em sonho e falou para ele: não temas receber Maria, tua esposa, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Então José voltou, recebeu Maria como sua esposa e viveu com ela, não coabitou com ela, até que Jesus nasceu. Então, queridos, entendam, vamos entender isso aqui. E há diversidades de ministérios. O que é a diversidade de ministério? A própria lei dos direitos autorais no nosso país, ela obriga a gente a fazer um registro civil com nomes diferentes, por conta dos direitos autorais. E esse registro em cartório é feito para que eu possa ministrar a palavra de Deus. Por isso é chamado de ministério. Então, entenda bem que não se trata de outra igreja, como alguns pensam, mas sim de ministérios, diversidade de ministério. Há diversidade de ministério com a diversidade de pessoa. Como cada pessoa é um indivíduo e nenhuma pessoa é igual a outra, é uma diversidade, e também o ministério dessa pessoa será distinto, diferente de todos os demais. A diversidade de operações, por quê? Porque um recebe a capacitação do Espírito de Deus para operar o dom da cura, outros para operar o dom de profecia, outros para prestar socorros, outros para proferir línguas dos anjos, línguas celestiais, outros para interpretar essas línguas. Essas línguas não são traduzidas, elas são interpretadas. Há um movimento de alguns irmãos que dizem que os dons de língua não existem mais no dia de hoje, mas isso por causa da pobreza espiritual que eles têm, por não ter experimentado
profundamente a intimidade com Deus através do Espírito Santo. Eles não deixam de ser meus irmãos por isso, mas eles são pobres espirituais nesse sentido. E esta graça de Deus que foi dada à igreja, eles não receberam. Por que não receberam? Porque não creram. E por não terem crido, sofre, né, esse desgaste da relação com Deus. O Senhor Jesus disse: errais, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então, quando eu busco conhecimento das Escrituras, eu aprendo aquilo que está escrito no texto. Mas quando eu oro fervorosamente e busco a presença, a face de Deus, em nome do Senhor Jesus, a minha alma recebe algo sobrenatural de Deus para saber o que, através de Jesus Cristo, nós recebemos gratuitamente. Então, eu não quero aqui, de maneira alguma, tecer crítica negativa contra os meus irmãos que não acreditam assim, porque eles continuam sendo meus irmãos. Só digo que eles carecem dessa intimidade sobrenatural com Jesus, com Deus, porque o dom do Espírito de Deus é distribuído a cada um segundo a medida da fé. Então, se a pessoa não tem fé, ela não vai receber essa porção. Não porque Deus não queira, mas porque a sua fé não operou o suficiente para se comunicar com Deus nessa intimidade. Ele continua ainda aqui dizendo, nessa diversidade de ministério, e cada homem é um ministro, cada mulher é um ministro, e vai ministrar a Deus. Se ela vai ministrar numa missão, se ele vai ministrar numa missão, então ela terá que ter um registro público para adquirir o direito de operar esse ministério para a sociedade, para pregar a palavra de Deus, aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Agora, a diversidade de operações. A diversidade de operações. Mas o mesmo Deus, veja que é um Deus, o mesmo Deus opera tudo em todos, porque Ele é Senhor de todos. O Senhor Jesus disse, vinde após mim e eu vos farei que sejais pescadores de homens. Então, o Evangelho é uma semente que é lançada no coração, que expulsa as trevas da ignorância, expulsa a escuridão da alma, trazendo luz e entendimento para as pessoas que creem nele, que creem no Evangelho. Agora, o escritor aos Hebreus diz que a igreja do Deus vivo é a universal Assembleia dos Santos. Isso não quer dizer que a Assembleia de Deus é a única igreja, ou Deus é amor, ou seja lá qual for. É a única igreja e é a universal Assembleia dos Santos. Não é isso. A palavra Assembleia foi usada na língua grega para significar reunião, né? Para significar reunião, lugar onde as pessoas se reúnem para ouvir um palestrante, um orador. Então, assembleia, né? Hoje em dia nós temos assembleia legislativa, nós temos assembleia da igreja, nós temos assembleia geral de várias instituições, e sempre onde há uma instituição, quer seja ela de natureza jurídica, de natureza desportiva ou de natureza religiosa, haverá uma assembleia. E essa assembleia é o quórum dos seus membros, é a reunião das pessoas que ali estão. Então, o escritor aos Hebreus, ele diz assim, Hebreus 12, verso 22 e 24. Mas chegastes ao monte de Sião. Quando uma pessoa aceita Jesus, ele está caminhando espiritualmente para aqui. Mas chegastes ao monte de Sião,
a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O que significa falar melhor do que o sangue de Abel? Para quem não sabe ainda, pode ler no livro de Gênesis. Abel e seu irmão Caim, eles são os filhos de Adão, e eles estavam no campo para oferecer um sacrifício a Deus. E Abel era pastor de ovelha, e Caim era lavrador da terra. Com certeza, Adão, seu pai, já teria ensinado-lhes de que sem sangue não há remissão de pecados. Sem o derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados. Então esses meninos foram para o campo, ofereceram culto a Deus. Abel tomou uma das ovelhas do seu rebanho e sacrificou a Deus sobre o altar, confessando sobre ela os seus pecados. E Caim, então, no seu culto, cada um no seu altar, nós já vemos aí uma diversidade, dois cultos, o culto de Caim e o culto de Abel. Então Caim, no seu altar, ele pegou o fruto da terra e veio e ofereceu ao Senhor. O Senhor não aceitou a oferta de Caim, porque Caim sabia o mandamento, conhecia como seu irmão Abel conhecia, ele também conhecia. A questão é que Caim ofereceu para Deus aquilo que ele queria. No seguinte argumento: eu sou lavrador, eu cultivo o fruto da terra, então eu não vou comprar a ovelha do meu irmão, vou pegar a ovelha do meu irmão, sujar minhas mãos de sangue para oferecer um sacrifício a Javé. Eu vou oferecer os frutos da terra. O fruto da terra seria aceito se ele tivesse, antes disso, oferecido o sacrifício pelo pecado, e no qual houvesse o sangue derramado. Aí o fruto da terra seria aceito como uma oferta de gratidão. Então, ele ficou enfurecido e se lançou sobre o seu irmão Abel e o matou. Os dois no campo. E Deus veio a Caim e disse: Caim, onde está o teu irmão Abel? E ele disse: sou eu, porventura, guardião, guardador do meu irmão? Olha que desaforado, falando assim com o Eterno, com o Senhor Deus. Então Deus pergunta para ele: o que você fez? Porque o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então você perceba que aqui, quando o escritor aos Hebreus diz que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel, olha que coisa grande aqui, ó. Ele está dizendo que quando o nosso acusador chegar diante de Deus para nos acusar, lá estará o sangue de Jesus no altar, dizendo: não, esta aí, eu lavei, está limpo, está perdoado. É o sangue que fala com Deus a nosso favor melhor do que o sangue de Abel. Então, como nós já lemos na 1 de Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 até o versículo 11, nós nos damos por satisfeitos para explicar a diversidade de ministério. Por que tantos nomes de igreja? Por que é necessário? É necessário para que cada instituição religiosa seja aceita pelas autoridades
como um direito privado, como um direito do povo de ser assistido espiritualmente, de ser ensinado por um sacerdote, por um pastor, não por qualquer um, mas por um pastor que tenha histórico, que tenha hierarquia, que tenha respeito e que tenha vida e conduta moral junto à sociedade. Esse sim poderá assumir essa condição. Então, voltando de novo, queridos, para concluir agora, 1 Coríntios 12, 6 e 4, 5 e 6, ora, há diversidade de dom, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de ministério, mas Deus é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Que Deus abençoe a cada um que vier ver esse vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês que pararam aqui, esperaram esse tempo para ouvir esse ensinamento. Que a graça do Senhor repouse sobre você. Te dê graça para você interceder pelo homem, pelos irmãos, pelas pessoas que carecem e precisam da presença de Deus em suas vidas. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade.